Olá, meus queridos, aqui é a professora Aline e eu vou gravar aqui a aula para vocês sobre teoria geral do direito, tá? Bom, no material que eu mandei para vocês, ali na aula 1, vocês vão ter ali sobre noções introdutórias, né? Teoria tridimensional, mecanismos de controle social e a relação entre direito e moral, tá? Ali nas noções introdutórias, a gente vai estar falando ali um pouco sobre o que significa, né? A palavra direito, o que é direito natural, o que é direito subjetivo, o que é direito positivo. A gente vai estar vendo tudo isso depois especificadinho, tá? Acho que no próximo material de aula, tá? Então, tudo isso aí, todos esses termos, na verdade, eles são um conjunto de normas de conduta que a gente tem, tá? Então, eu tenho a lei posta ali, né, que é o direito positivo, eu tenho a jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas dos tribunais, eu tenho o direito subjetivo, que é aquele direito que eu tenho de entrar com uma ação, né, de fazer o meu direito, tá? Então, todos esses direitos aqui, eles acabam formando um conjunto de normas de conduta. Como que a gente deve se comportar na sociedade, tá? Então, a gente tem regras aí, desde praticamente de quando a gente está na barriga da mãe, até após a morte, tá? Então não é só depois que você nasce lá com vida e até você morre. A gente tem regras ali, né, que garantem, por exemplo, que essa criança no ventre ela nasça, né? E após a morte a gente tem regras ali também, por exemplo, que tem o crime de vilipêndio de cadáver, né? Então a gente tem todas essas normas comportamentais que estão ali regendo a nossa vida desde o ventre até após a morte, tá? No direito privado, né, essa relação que a gente tem entre nós, sociedade, né, sem incluir o Estado, tudo que não está proibido está juridicamente permitido. É lógico, desde que eu não ultrapasse ali a fronteira, né, do próximo ou algo nesse sentido. Já quando eu vou para o ente público, tá? Aí já é o contrário. O ente público ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. O particular não. Ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, ele pode sair e passear? Pode. Tem alguma lei que proíba ele? Não, tá? Mas ele pode matar alguém? Não. Por quê? Porque tem uma lei proibindo, tá? Agora o Estado pode comprar um carro? Ah, ele só pode comprar um carro se tiver uma legislação permitindo, falando de onde vai tirar aquele dinheiro, para que vai usar aquele carro, tá? Então, tudo funciona dessa forma, tá? Então, a gente tem essas normas aí para regrar como é que vai funcionar a sociedade, tá? Como é que a gente vai viver em sociedade. E como é que essas normas são feitas, tá? Daí a gente já entra ali no segundo tema, que é a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale Júnior, tá? O Miguel Reale, ele criou uma teoria, tá? Que fala que para quando eu vou criar uma norma, eu tenho que ver três aspectos. Eu tenho que ver o fato, qual que é o fato que está acontecendo na sociedade, né? Eu tenho que dar um valor para aquilo ali, né? Eu vou dar uma sanção, eu vou dar uma pena, eu vou dar uma obrigação, eu vou dar uma multa, tá? E fazer a norma, tá? Então eu acabo tendo esses três requisitos aí da teoria tridimensional, que é o fato, o valor e a norma do Miguel Reale Júnior, tá? Então, por exemplo, eu pego lá o artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém, pena de. Então, eu tenho lá, qual que é o fato? O fato é que alguém está matando, um assassinato, um homicídio, né? O valor, que valor que eu tô dando para
para isso. Então tem lá a pena, né? Pena de reclusão, multa, né? Então como que eu valoro aquilo? E a norma, né? É o artigo 121 do Código Penal. Então eu crio ali uma norma para isso, tá? Então a teoria tridimensional do direito é isso. Então ela fala que você tem que pensar primeiramente em tudo isso, tá? O que eu quero legalizar? Qual que é o fato que eu quero legalizar, tá? Qual que é o valor que eu vou dar para esse fato, tá? E aonde eu vou encaixar? Eu vou criar uma lei só para isso, vou colocar numa lei que já existe, tá? Então o Miguel Reale faz essa teoria tridimensional do direito aí para estar falando sobre isso, tá? Depois a gente vai falar aqui de mecanismos de controle social, que a gente tem a religião, a moral, as normas de trato social e o direito, tá? Esses mecanismos aqui, eles eram utilizados e ainda são utilizados, né? Então a religião, ela teve seu ápice ali na Idade Média, né? Principalmente quando aconteceu a Santa Inquisição, né? Mas até hoje ela acaba influenciando a gente a fazer certas coisas ou deixar de fazer certas coisas por conta do pecado. Você não faz porque é pecado, porque a tua religião proíbe, tá? Então é nesse sentido. Então ela te controla nesse sentido. A moral, ela te controla porque você foi criado provavelmente daquela forma. Por mais que a lei não fale, que a lei não proíba, que a lei permita, você não faz ou você faz porque a tua moral te ensinou que aquilo ali é permitido ou que aquilo ali é proibido, tá? As normas de trato social. Então, por exemplo, toda vez que você vê uma pessoa, você cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes pega na mão, né? Tem certas coisas que a gente não faz na frente das pessoas, como arrotar, né? Coisas nesse sentido, tá? E por fim, a gente tem aquela que que são impostas para todos, sem discriminação nenhuma, porque a religião, a moral e as normas de trato social, elas podem mudar ali de acordo com o local, com o clima, né? Já o direito não. O direito, ele é imposto e é imposto provavelmente para todo aquele local. Então, todas essas formas são mecanismos de controle social. Então, todas essas formas são formas de eu controlar a sociedade, tá? Então, ali quando a gente fala principalmente da moral, se a moral e o direito, né, tem essa ligação, é porque se eu separo a moral do direito, então muita coisa que, por exemplo, que eu acho imoral, eu acabo podendo colocar na lei. Então, eu não acho imoral, por exemplo, a pedofilia, ter relações sexuais com crianças, né? Eu não acho imoral isso. Então, eu não coloco isso na lei, tá? Então, é a minha moral que acaba criando alguns artigos de lei, que acaba influenciando. Por quê? Porque eu não acho certo, tá? Então, a moral, ela acaba influenciando no direito e trazendo consequências para isso, tá? Depois, a gente tem ali o material da aula 2, que vai estar vindo ali trazer os tipos de direito que a doutrina brasileira caracteriza, tá? Isso aqui não vai estar em código, tá? Não vai estar em legislação, é tudo que é divisão doutrinária. Então, ali ele vai estar falando do direito natural, né? Que é esse direito da gente nascer livre, da gente poder respirar, tá? Que você naturalmente nasce com ele. Do direito positivo, né? Positivo é no sentido de todo direito que está ali escrito, né? Positivado, seja numa lei, seja num código, seja na jurisprudência, seja na doutrina, tá?
Depois a gente tem o direito objetivo, que daí é só o conjunto de normas ali, então são só as leis, os códigos, tá? Então, por exemplo, o CPC, o Código Civil, então esses é exatamente o direito objetivo. Então, é como se o direito objetivo pertencesse ao direito positivo. E, por fim, o direito subjetivo, que é esse direito que eu tenho de procurar o meu direito, é a sua faculdade, né, de buscar o seu direito, né, porque não sou obrigado a muitas coisas, né, a não ser aquilo que a lei impõe, mas aquilo que você não é obrigado, você tem o direito subjetivo. Então, você comprou um produto e veio com defeito, você pode ou não entrar com uma ação na justiça, isso é o direito subjetivo. Depois ali eu coloco a diferença entre direito público e privado, né? Os ramos de cada um, né? Quais são as matérias de direito público, quais são as matérias de direito privado, e aí a gente já encerra ali o material da aula 2. Depois na aula 3 a gente vai estar falando sobre as fontes de direito. Aqui vocês têm que pensar sempre o seguinte, toda vez que vocês forem estudar sobre fontes, vocês têm que ver que fonte quer dizer nascimento, onde nasce aquele direito, tá? Então eu basicamente tenho 3 fontes do direito dentro da teoria geral do direito, porque depois vocês vão ver em outras matérias, por exemplo, no direito do trabalho só vai entrar 2, tá? Mas aqui dentro da teoria geral do direito a gente só estuda as 3, materiais, históricas e formais, tá? Então as materiais são essas necessidades políticas, econômicas, culturais, fatores sociais, tá? Que acabam ali fazendo gerir a necessidade de eu criar uma norma, tá? Por conta daquilo, naquele lugar lá sempre tem inundação. Então, por conta disso, eu acabo fazendo uma lei por conta daquilo, tá? As fontes históricas são aquelas que acabam influenciando as legislações do presente. Então, por exemplo, nas leis das 12 tábuas, no Código de Hammurabi, né? No Alcorão, por exemplo, eu tenho pena de morte, né? Então, essas leis hoje servem de inspiração para as leis que nos países que têm pena de morte, por exemplo. E a mais utilizada, que são as fontes formais, né? Que são as leis, os costumes, a doutrina e a jurisprudência, tá? E essas fontes formais, elas podem ser mediatas ou imediatas, tá? As mediatas são aquelas... a imediata é a lei e o costume, tá? As mediatas são a doutrina e a jurisprudência, tá? E aí depois eu venho falando o que é lei, o que é costume, o que é jurisprudência, o que é doutrina, tá? Então vocês vão ter ali um conceitinho de cada um desses temas, tá? Depois na 4 a gente volta aqui a falar sobre normatividade, que é a estrutura da norma jurídica. Então, o Miguel Reale primeiro lá falou da questão da teoria, né? O que eu tenho que pensar, qual que é o fato, né? Qual que é o fato que eu quero valorar, né? O que eu quero ali sancionar, punir, e ali como que eu faço essa estrutura da norma jurídica, tá? E ali eu coloco os elementos que o von Wright estabelece na doutrina, tá? Então, o caráter, o conteúdo, a condição de aplicação, a autoridade, o sujeito normativo, a ocasião, a promulgação e a sanção. E ali dentro daí eu explico cada um desses elementos aí para tá fazendo a estrutura da norma jurídica, tá? Depois a gente vai para o que eu diria que é uma das aulas mais importantes, que é sobre processo legislativo, tá?
Processo legislativo é como que funciona o nosso processo legislativo hoje no Brasil, tá? Então, quais são os tipos de lei que a gente pode fazer aqui no Brasil? Então, a gente pega ali o artigo 59 da Constituição e vai falar sobre eles, tá? Então, ali a gente tem leis ordinárias e complementares, como que elas podem ser feitas, quem pode propor, quantos votos eu preciso, tá? Então, eu vejo ali das ordinárias e complementares, depois eu vou falar das emendas constitucionais, a mesma coisa, quem pode propor, qual a votação delas, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos e resoluções legislativas. E nesse aqui tem um vídeo ali no final. Tem só esses tipos de lei aqui no Brasil? Não, não tem só esses tipos de lei. A gente tem, por exemplo, os códigos, que não tá aqui nesses artigos, tá? Então, a gente tem mais tipos? Tem, mas aqui a gente vai estar falando desses tipos aqui de lei, tá? Depois disso, a gente vai falar sobre a validade dessa norma, né? Então, quando que ela começa a valer, se ela vai ter ali uma vacatio legis, se ela tem prazo de validade, né? Porque, por exemplo, a medida provisória, ela começa e ela pode ficar ali em vigor por 120 dias, né? Ou foi feita uma lei nova e aquela lei velha vai passar por uma reforma, então tem data de validade, tá? Então, a gente vai estar falando ali sobre a validade da norma, tá? Então, essa eficácia dela, quando que ela começa a valer, quando que ela acaba a validade dela, se ela tem uma vacatio legis, que é esse período ali para a sociedade se adequar a essa lei nova que vai entrar ali em vigor. E no final também tem um vídeo de apoio ali para vocês estarem assistindo, tá? E depois, eu acho que é isso. É isso, tá? Então, de material de aula, é esse o conteúdo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me falarem. Bons estudos!